Se você estava aqui no planeta Terra no ano de 2023, você muito provavelmente ficou sabendo que nós, a humanidade, atingimos uma nova façanha. Nós fizemos com que o planeta Terra subisse em um novo estágio na escala de mudanças climáticas. Agora nós deixamos o aquecimento global e passamos oficialmente para a ebulição global. E a ebulição global nada mais é do que o aquecimento global mais potente e mais acelerado. Se antes a gente tinha que se preocupar com as questões ambientais e as mudanças climáticas, agora a situação é crítica. Ou a gente muda, ou o planeta Terra vai fazer a gente mudar. E sinceramente não vai ser nada legal viver num mundo pós-apocalíptico tipo em Mad Max. Eu sou a Mia Vicky. E eu sou Samu Strasser. No programa de hoje a gente vai falar sobre ebulição global, pode ser? Pode ser. Oi, gente, tá começando o Pode Ser e hoje a gente tem um assunto bem sério pra falar. A gente vai falar da ebulição global, né, Samuel? Ebulição global. É. Esse é o primeiro Pode Ser, que é uma suíte, que é uma continuação de um Pode Ser. Que a gente já falou de aquecimento global e a gente, foi o episódio 17, se não me engano. E a gente volta agora no episódio 65 para falar, porque nesse meio tempo aí, o planeta Terra, a humanidade já surpreendeu e saiu do estágio de aquecimento global para ebulição global. Exatamente. Ano passado a gente teve, um momento importante. Eu lembro que todos os noticiários estavam falando sobre isso, que muitos influenciadores estavam falando sobre isso nas redes sociais. E a gente teve, então, uma coletiva de imprensa em que o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, falou que nós passamos, então, do aquecimento global para ebulição global. E isso é bem grave. Isso é bem perigoso. É bem perigoso. E assim, só pra gente ter uma ideia, a gente já estava vivendo o aquecimento global. E o que seria, então, a ebulição global? Nada mais do que o aquecimento global, só que acelerado. E daí, se a gente for pensar na palavra mesmo, ebulição, né, Samuel? A gente tem, então, por exemplo, quando uma substância em estado líquido passa para o estado gasoso, mas de forma muito rápida. Então, quando a gente ferve alguma coisa, a gente tem um processo ali de ebulição. Então, se antes a gente estava num aquecimento, agora a gente está fervendo o planeta Terra. Isso é bem preocupante, né? O aquecimento tá ali, uma água morninha. Agora a ebulição já não dá para botar a mão Exato. Na água quando ela tá fervendo. Né? Exato. E naturalmente a gente já tem esse processo, que seria a evaporação. A água evapora constantemente, por isso que a gente tem o ciclo da água, chove e daí essas águas vão para os rios, para os mares e daí elas evaporam e daí chove de novo. Só que na ebulição a gente vai ferver aqui. E isso vai acontecer muito mais rápido, de maneira desordenada e tem outras consequências que a gente vai falar aqui no programa de hoje. Mas eu queria pontuar, já para a gente começar o programa, porque qual que é a situação? O aquecimento global causa diversos desastres, Principalmente aí ele causa as mudanças climáticas e as mudanças climáticas causam esses problemas. E a gente tem aí, os estudos, eles apontam alguns, descrevem alguns pontos de não retorno do aquecimento global. A maior parte dos estudos fala aí em 26 pontos de não retorno, mas 5 deles são muito críticos, que realmente vão ter impactos gigantescos, ou mostram que o aquecimento global não entrou em um estágio que não dá mais para voltar atrás. Que é justamente essa questão do ponto de não retorno, Exatamente, a gente chegar num patamar em que a gente não vai conseguir voltar atrás. Exatamente. E esses 5 pontos de não retorno são, primeiro, os corais de águas quentes, E esses corais, eles são super sensíveis. E, assim, se você nunca viu um documentário da NetGeo sobre corais e recifes e tal, corais, eles são muito importantes para a vida marinha, porque eles são uma forma de vida que hospedam outras formas de vida, tipo algas e tal, e por sua vez alimentam outras formas de vida, peixes e tal, que por sua vez alimentam os predadores maiores. Então, assim, é toda uma cadeia ali que começa no coral, E esses corais de águas quentes,
eles são super sensíveis. Então tem alguns lugares do planeta Terra que já estão sofrendo alguns corais que já estão sofrendo o efeito do embranquecimento. O mar fica mais quente, fica mais ácido, aí o coral ele começa a expulsar as algas que ficam nele. Aí tem esse efeito dominó acabando com toda a vida ali naquela região. E se a gente perder esses corais, vai ter um impacto gigantesco na vida marinha. Certo. A gente também tem o manto de gelo da Groenlândia. É o 26º ano consecutivo que a Groenlândia diminui de tamanho, falando em grossas palavras, né? De maneira grosseira. A Groenlândia ela tem uma camadona de gelo e está diminuindo, né? Isso é um dos indícios do aquecimento global. Nesse mesmo sentido, tem o manto de gelo da Antártida Ocidental, que tem a menor extensão do gelo marinho, teve a menor extensão de gelo marinho em julho de 2023, que, consequência ou não, foi o mês mais quente do ano já registrado, né? Outro ponto é a permafrost, que é o solo congelado do Ártico. Então a gente tem gelo que não dá para ver, o gelo subterrâneo, e ele está diminuindo também. E se ele diminuir demais, vai aumentar o nível do mar, vai perder um monte de cidades litorâneas, ilhas e tudo mais. E por último, mas definitivamente não menos importante, é a circulação do Atlântico Norte. O mar fica mais quente e aumentando o nível do mar e todas essas consequências aí, desacelera o mar, né? E essa corrente aí já tem estudos apontando que ela está 15% mais devagar. E um monte de animal usa isso para migração. Isso aí é importante também para as estações e tudo mais. Então, até a gente está mudando até a velocidade das correntezas com o aquecimento global, Vicky. É muito sério, né, Samuel? E é bem assustador mesmo, porque a gente já está sentindo na pele, né? Literalmente, a ebulição global. Então, as temperaturas atingindo mais de 30 graus Celsius, assim, vários dias durante a semana a gente tem enfrentado... Exato. A gente tem enfrentado um verão bem quente e... Samuel, você está preparado para viver uma distopia tipo Mad Max? Nossa, a gente falou tanto daqui. Se fosse uma distopia, eu preferiria que fosse um apocalipse zumbi, ao invés de um Mad Max, assim, aquecimento global e tal. Eu acho que eu não prefiro nenhum. Eu espero que não tenha nenhum. Só que realmente essa questão da distopia por conta de... mudanças climáticas, né, de nós não termos conseguido lidar com essas questões, porque a gente sabe o que a gente tem que fazer e a gente ainda, né, não está nesses pontos, né, de não retorno, então a gente ainda consegue mudar. E só que imagina a gente não conseguir fazer esse trabalho a tempo e ter que viver uma distopia. Eu lembro muito de quando eu assisti Mad Max pela primeira vez e eu me senti extremamente desconfortável do começo ao fim. Só o cenário, assim, já incomoda. Com certeza devia ser uma situação, assim, uma realidade, né, nessa ficção, nessa história extremamente quente, mas só de assistir, tipo, tudo ser deserto e os carros e o pó e a seca e eles não terem, né, nenhum tipo de vegetação que eles conseguem ver, né, que eles têm, tipo, existe uma estufa, né, em um local lá que é protegido, mas assim, eles não terem nenhum tipo de vegetação é extremamente perturbador. Imagina só, né, a gente viu os efeitos do El Niño no ano passado, né, então uma seca histórica em alguns lugares e em outros lugares uma chuva, né, tempestades super violentas. E imagina só, né, a gente já tem locais do mundo, sobretudo próximo do Equador, que sofrem com seca em determinados períodos do ano. Imagina isso se expandir para outros territórios da Terra, né? Então, assim, a gente teve até a questão na Amazônia, né? Que teve uma seca super agressiva na Amazônia. Vários botos foram encontrados mortos, né? Morreram por causa dessa seca, né? Ficaram encalhados, perderam o território, enfim, acabaram
morrendo por causa disso. E o Mad Max, o que mais me incomodava é que, não existe uma torneira naquele negócio, naquele filme. Então... Não, ninguém toma banho. Ninguém toma banho, assim, não tem água, cara. É super incômodo. Não, muito. E assim, é aquilo, né, de que as populações mais pobres e mais carentes vão sofrer mais e no filme fica extremamente exposto, né? A gente tem, então, uma galera que fica lá, né, fechado, que fica, tem no caso um lugar que é protegido, né, onde ficam as pessoas que, enfim, estão no poder naquela realidade, eu não lembro como é que se chamava, mas a população miserável fica para fora dos portões sem nenhum tipo de cuidado, acesso a nada, assim, literalmente definhando. E a gente vai ter que fazer um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouco para falar mais sobre isso. De volta com o Pode Ser, e Vicky, ainda nessa linha das consequências da ebulição global, a gente tem, eu lembro daquele filme O Dia Depois de Amanhã, que na época que ele lançou, acho que teve uma onda de filmes nesse sentido, né, tipo 2012. Nossa, verdade, teve mesmo. E O Dia Depois de Amanhã, ele mostra justamente os efeitos das mudanças climáticas causando eventos extremos, né? Tipo, uma super tempestade tempestade de neve, né? Atingindo Nova York, a galera quase morre, fica frio pra caramba. E assim, neva em Nova York, a galera tá acostumada com frio, mas assim, é muito acima daquilo que é o esperado. Então, assim, a gente tem essas questões no mundo também. Tem alguns lugares que são mais quentes, mas tá mais quente que o normal, ou tá fazendo calor em outros períodos do ano que geralmente não fazia calor. Que é a nossa realidade, né? Que é a nossa realidade. Então, assim, a gente teve, em novembro do ano passado, uma semana de ultra frio, né? No meio de novembro. A gente estava chegando no verão e a gente teve uma semana de frio aqui no Sudeste, né? Bastante frio. E também outros períodos do ano, julho foi o mês mais quente da história do mundo, né? Sim. Desde que a gente mede as temperaturas, né? Quando a Terra começou a se formar era muito mais quente. Mas desde que a gente mede a temperatura do planeta, né, foi o mês mais quente. Então, assim, esse é o efeito das mudanças climáticas, aumentar acima não do esperado, mas do normal para a vida humana. Exato. E, né, nesse estágio em que a gente está, então, de mudança climática, a gente tem diversas consequências, né? Se a gente for resumir, a gente tem o aumento das temperaturas, o aumento do volume das chuvas e também o aumento das secas. Então, é mais ou menos isso que você falou, né, Samu? Tudo que já acontece fica mais extremo e a gente vai perdendo o controle. Mas aí, de forma detalhada, a gente vai falar mais algumas coisas aqui. Maior frequência de ondas de calor. A gente também tem intensificação do derretimento das geleiras e calotas polares, como o Samu já bem explicou, o aumento do nível dos oceanos, ocorrência de queimadas e incêndios florestais, que é um grande problema aqui no Brasil. A gente tem visto com a Amazônia, né, constantemente. O aumento da temperatura dos oceanos, o que também é muito ruim, perda da biodiversidade terrestre e marinha, chuvas muito intensas, volumosas e concentradas, e aqui no Brasil a gente também sabe que a gente tem muito problema com enchente, e a gente vê muito isso nos noticiários, muitas pessoas acabam perdendo suas casas por conta de enchente, e a gente sabe que aí, além de um problema climático, são problemas sociais também, então... Urbanos, né? Exato, é bem complexo. Grandes enchentes e inundações, né, que são provocadas pelo aumento das chuvas. A gente também tem recorrência de fenômenos como furacões e ciclones extratropicais e também estiagens prolongadas e tempo muito seco. E tudo isso é um dominozinho, né, Vicky? Uma coisa vai puxando a outra muita seca, teve os problemas que a gente já falou aqui, a seca na Amazônia, que causou a morte dos botos, mas outras questões também, né? A gente tem desequilibra totalmente, né?
pode aumentar um tipo de parasita que é melhor adaptável ao calor, né? Então a gente tem até esse ciclo, né? Ou outras questões, né? Tipo a vegetação que não se adapta a tempo seco. Tem vegetação que se adapta, mas muitas que não. E você falou dessa questão de aumentar a temperatura e daí um parasita pode, né, ter uma situação melhor para, né, se desenvolver, enfim. Eu lembrei de The Last of Us, não é? Exatamente. O fungo lá tomando conta da... E eu não tinha assistido The Last of Us, eu fui assistir depois de toda essa questão de vai aumentar a temperatura do planeta Terra, porque essa é a grande questão, né, que mostra na série. Então tem, eu não lembro se é um vírus, um fungo. A gente tem um fungo que, assim, ele não conseguia, enfim, se multiplicar porque ele não tinha as condições ideais aqui no planeta Terra. E daí a gente faz com que a temperatura do planeta aumente, então a gente cria essa situação para que ele se multiplique. E daí dá bastante problema. Tem até uma questão que preocupa alguns pesquisadores, que é relacionado ao derretimento das calotas polares, que isso pode acarretar, assim, a gente descongelar alguns vírus e bactérias que estão há milhares de anos congelados. E assim, a gente não tem proteção natural contra esses carinha aí, né? Então é um problema que pode vir a ocorrer também com o derretimento das calotas polares. Verdade, né? Vai saber. O Jurassic Park, a premissa dele, pelo menos de um dos filmes, né? Porque tem vários filmes, a premissa é isso, né? Eles descobrem lá um mosquito, não é? Um mosquitão. Que estava congelado, eles descongelam, acham um gene lá, um DNA de um dinossauro. Fazem os dinossauros. Tava meio cristalizado, né? Ele tava congelado. Não sei se era com gelo ou se era numa pedra de lava, sei lá. Não lembro, real, mas isso, lembro. Tipo, é um mosquitão. Imagina se descongela um mosquitão cheio de doença. Nossa, não, a gente já tem muita coisa para enfrentar. Eu espero que não aconteça isso. É por isso que a gente precisa agir e precisa ser agora, né? E assim, como resolver essa situação? Como, Samuel? Como? Tem uma receita de bolo? Tem uma receita de bolo. Tem uma receita de bolo. O pior de tudo é que tem uma receita de bolo. Sempre que alguém fala essa frase, geralmente a resposta é não tem. Né? Exatamente. Mas tem, entendeu? O que a gente precisa fazer está muito claro e objetivo, né? E assim, a gente teve recentemente, né, ao longo da história aí recente do mundo, sei lá, de 1990 para cá, tiveram vários encontros para tratar, né, de mudanças climáticas. Mas a gente teve um muito importante na década passada, que foi o Acordo de Paris, que começou a rolar aí em 2015, aí teve um período para a galera né, os países irem assinando esse tratado e tal, né? O Brasil fez parte disso, né? O objetivo principal, diminuir as emissões de gases do efeito estufa, porque é tipo uma panelinha de pressão, galera. Quando a gente emite gases de efeito estufa, a gente tampa a panela de pressão da Terra, e aí a Terra não dissipa calor, porque a gente troca calor com o universo, né? O universo é gelado e o calor vai indo embora da Terra, só que quando a gente coloca a tampa, o calor não vai embora, né? A radiação aqui não vai embora. Então, o Acordo de Paris, ele é principalmente isso, pegar os países, principalmente os países que mais poluem, e fazer, né, que eles se propõem a diminuir a emissão desses gases. E a gente tem uma notícia boa, que o Brasil, ele assinou o Acordo de Paris, e ele tinha uma meta para reduzir, né, os gases de efeito estufa, e ele aumentou essa meta no final do ano passado. Ele ampliou a meta de reduzir de 37% para 48%. Então agora a meta é reduzir 48% das emissões de gases de efeito estufa até 2025 e 53% até 2030. E no ano de 2022 a gente já conseguiu reduzir 8%. Então assim, tem um longo caminho até 2025.
né? A gente reduziu 8% em 2022. Nesse ano 2024, né, 2023 a gente já tem que ter reduzido bastante. 2024, 2025 tem que dobrar isso aí. Então a gente está com uma tarefa pesada agora, né, para 2024. E, assim, se a gente for parar para pensar, Samu, em tudo que a gente precisa fazer, eu acho que às vezes a gente, nós pessoas, a gente se sente muito impotente, né? Porque aquilo, às vezes, sei lá, a gente separa o lixo, usa menos água, tenta ficar menos tempo no chuveiro. Só que essas questões, elas são importantes, é muito importante a nossa consciência individual, mas a gente precisa atuar como sociedade, atuar como coletivo nesses momentos, porque essa responsabilidade precisa vir dos governos e das empresas, né? Essa pressão precisa existir para que grandes ações sejam tomadas, né? Porque o grande problema do aquecimento e agora da ebulição global é justamente a emissão, né, dos gases que provocam, né, que aceleram o efeito estufa. Então, é isso que precisa diminuir. E se as grandes empresas não tomarem uma atitude em relação a isso, principalmente de países super desenvolvidos, né, como Estados Unidos, a gente não vai conseguir andar para frente. E a gente vai ter que ir para mais um intervalo, mas a gente volta daqui a pouco. De volta com Pode Ser, hoje a gente está falando de ebulição global, que é um assunto bem sério, né, Samu? E como bem falado aqui pela nossa equipe de produtores, né, e diretores, o Vini e o Vitor estão aqui. Tem a questão também do racismo ambiental, né? E se a gente for falar sobre essa questão, eu tenho até um postzinho aqui da Politize que eles trouxeram informações bem legais. Eles comparam duas manchetes. Uma de consumo, e daí tá escrito, essa manchete da Folha de São Paulo. Em novembro, a onda de calor causou o gasto recorde de energia do país, junto com a venda de aparelhos de ar-condicionado. E daí, logo em seguida, a gente tem uma outra manchete da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, né? Que é sobre desigualdade. Nos últimos 12 meses, corte de luz na periferia foi até 8 vezes mais frequente que no centro de São Paulo. Então, assim, enquanto o racismo ambiental seria o quê? É justamente essa questão de quem possui mais condição não vai sofrer tanto quanto quem não possui, quanto as populações mais carentes. E daí a gente tem aqui, atualmente as comunidades de baixa renda estão sujeitas a uma exposição 40% maior a períodos de calor intenso em comparação com indivíduos de maior poder aquisitivo. E assim, sobre essa ótica aí, eu acho que o nosso futuro, se tudo der errado, ou começar a dar mais errado do que está dando, acho que o nosso futuro não é Mad Max. Acho que o nosso futuro é mais Blade Runner, sabe? Tipo, em Blade Runner tem desertos e locais, assim, extremamente afetados pelas mudanças climáticas e centros urbanos ultra tecnológicos que concentram população rica e população miserável também, mas que vai ali tentando se manter nesses meios em que é possível viver, né? Mas tem desertos, tem locais mega frios. Então, assim, o nosso futuro, ele é ultra tecnológico, mas ele acaba sendo sem humanidade. A gente vai depender cada vez mais da tecnologia, né? E, enfim, a gente vai perder o nosso planeta verde. Exato, nosso planeta verde. Falando do nosso planeta verde, a gente tem, né, além dessa questão da emissão dos gases poluentes, né, uma outra coisa que também é muito grave são as queimadas e o desmatamento. Então, assim, é urgente cuidar das nossas florestas. A gente sabe disso, né? Eu acho que esse pensamento já é um senso comum. E a gente tem a região norte do país que vai sofrer muito. Então, a gente tem alguns dados aqui também. Segundo a Defesa Civil amazonense, todos os 62 municípios do Amazonas estão em estado de emergência
em decorrência da seca. Então, assim, o órgão destaca ainda que a estiagem afeta pelo menos 598 mil pessoas na área. E a gente também tem outro dado aqui que é bem impressionante, que no Brasil, o município de Belém, do Pará, né, pode se tornar a segunda cidade mais quente do mundo até 2050. Então, olha isso, gente. Belém, que é uma cidade muito legal. Tem muita gente boa lá em Belém. Mas é isso aí, galera. Vocês têm que se conscientizar, mas não só no consumo, né, Vicky, que a gente estava falando. A gente tem que se conscientizar em relação à política, né, apoiando essas pautas e, né, falando, transmitindo as informações para nossas famílias, os nossos parentes, os nossos amigos, porque a ebulição global, né, o aquecimento global, as mudanças climáticas, ela precisa ser tratada, né, e comandada essa mudança pelas grandes lideranças. Sim, né, sim. Que são formadas, né, são eleitas por nós. Exato, é por isso que a gente precisa muito saber escolher essas lideranças e votar consciente e acompanhar também, né? Não é só o voto, mas acompanhar o que vem sendo feito, ser mesmo, atuar como uma sociedade civil organizada, né? Exatamente. Pessoal, esse foi o Pode Ser de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de ver o outro episódio que a gente fez sobre aquecimento global, que a gente falou de outras coisas, de tipo o Wall-E, né? E o episódio 17, outros episódios aqui também. A gente espera vocês na semana que vem. Tchau, tchau, gente!